Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O meu nome é Ludmila e eu sou professora de Ciências do 6º ano dos anos finais do ensino fundamental. A aula de hoje é Articulações e Movimentos, a Química dos Ossos. Aos professores que estiverem nos assistindo, a habilidade que vamos trabalhar hoje é identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais, que originam produtos diferentes dos que foram misturados. Mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de vinagre com bicarbonato, etc. Com os objetivos de identificar quais são os fatores que podem interferir na saúde dos ossos, observar as possíveis transformações químicas que causam problemas ósseos, bem como compreender a relação entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso, resultam na mobilidade e sustentação dos organismos, e reconhecer o papel do sistema nervoso na realização do movimento, além de identificar as principais estruturas envolvidas. Agora é com você. Pegue seu material. Você vai precisar de caderno de ciências, lápis e borracha. Escreva a data de hoje e o nome da nossa aula, que é Articulações e Movimentos, a Química dos Ossos. Enquanto você copia o nome da aula, peça para algum adulto ou você mesmo. Pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está presente na sua tela, para que você possa marcar sua presença aqui com a gente. E depois guarda esse celular, hein? Vamos aprender um pouco mais sobre como funciona o nosso corpo. Vamos refletir. Se for possível para você, levante da cadeira ou do sofá aí em casa e dê um pulinho. Ou se não for, faça o número 3 com seus dedos. Você percebeu qual é a pergunta que vamos responder na nossa aula de hoje? Uma dica é dar uma lidinha no nome da nossa aula: Articulações e Movimentos. Ficou fácil? Hoje nós vamos ver como ocorre o movimento no nosso corpo. Apresento a vocês o sistema locomotor. Mas o que será isso? Este é um dos sistemas que compõem o corpo humano. Anote aí. Ele é formado pelo sistema esquelético e o sistema muscular, sob o comando do sistema nervoso. Nossa, professora, quantos sistemas? É isso que você está pensando, né? Para você ver como nosso corpo é formado por uma complexa junção de sistemas. Mantenha calma, preste atenção, para que você possa compreender melhor como ocorre a nossa locomoção. Como você deve se lembrar, todos os sistemas são formados por um conjunto de órgãos, com formas e funções definidas para desempenhar cada papel. O sistema esquelético é formado por ossos, cartilagens e desempenha funções importantes para a nossa vida. Você se lembra de alguma função do sistema esquelético? Caso não se lembre, escreva no seu caderno as principais funções do sistema esquelético. O esqueleto protege os órgãos internos, como coração, pulmão e encéfalo, dá forma e sustentação ao nosso corpo, produz células do sangue no interior dos ossos, armazena cálcio e fósforo. Para facilitar o nosso estudo, vamos dividir o esqueleto em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A cabeça é formada pelos ossos da face, os 3 ossículos da orelha, chamados bigorna, martelo e estribo, e ainda os ossos do crânio, que são 8 ossos encaixados como se fosse um quebra-cabeça. Veja só. Eles têm a função de proteger o encéfalo. Agora que vimos como é a nossa cabeça, vamos ver o restante do nosso corpo. Ele é composto pela caixa torácica, que protege os nossos pulmões com 12 costelas, e o osso externo, ligado a elas pela cartilagem. Ela tem um pequeno movimento
que ocorre devido à respiração. Quer sentir? Coloque suas mãos na lateral do seu corpo, assim, e respire fundo 2 vezes. Viu como o seu tórax se move? O tronco também é formado pela coluna vertebral, que é formada por ossos achatados, que chamamos de vértebras, e que se articulam por meio de discos vertebrais que permitem o seu movimento. O desgaste desses discos de cartilagem é uma doença muito comum, chamada de hérnia de disco. Devemos tomar cuidado com a postura e ao realizar alguns movimentos, pois podemos desenvolver patologias, ou seja, doenças, como a hiperlordose, hipercifose e escoliose. O tronco, coluna e crânio fazem parte do que denominamos de esqueleto axial. Já os membros inferiores, que são as nossas pernas, e os membros superiores, que são os nossos braços, fazem parte do que nós podemos denominar de esqueleto apendicular. Você se lembra que no início da aula eu disse que o sistema locomotor ele era formado pela junção do sistema esquelético e muscular unidos e comandados pelo sistema nervoso? Vamos aprender um pouco mais sobre o sistema muscular. O sistema muscular é formado por 3 tipos de músculos, que são responsáveis pelos movimentos voluntários, que são aqueles que nós fazemos por nossa vontade, como escrever, andar ou pegar objetos. E involuntários, que são aqueles que fazemos sem que a gente perceba, como, por exemplo, batimentos cardíacos e a respiração. Os 3 tipos de músculos são o não estriado, também chamado de liso, relacionado a movimentos involuntários, que são aqueles dos quais nós não temos controle. O músculo estriado cardíaco, que constitui o coração, e o músculo estriado esquelético, que é o tipo de músculo envolvido com a nossa locomoção e movimentos voluntários. Ele representa cerca de 40% do nosso peso corporal e se contrai a partir de estímulos que ocorrem nas terminações nervosas. Vamos ver essa situação na prática? Com a ajuda do nosso colega, o professor de ciências Stefano, nós vamos ver um reflexo patelar. Vem, Stefano! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lud? Tudo bem. Tente fazer esse teste aí. E não esqueça de filmar e fotografar e enviar para a gente. Aproveita esse momento para lembrar de que vocês podem apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha e marcar a sua presença com a gente. Vamos lá. Senta aí, Stefano. Ai. Então. Tá com medo, Stefano? Depende do que você vai fazer com isso. Olha só. A ideia aqui é bater esse instrumento como se fosse um martelinho de Taylor, que é um instrumento utilizado pelos médicos, e fazer um teste de reflexo patelar no seu joelho. Você vai bater no meu joelho com uma barra de... com isso. Isso, exatamente. Sem machucar, né, galera? Olha só, nós vamos olhar o joelho do colega, ele precisa sentar com a perna relaxada, e aí vocês vão observar. Vão olhar abaixo um pouco da patela do joelho dele. Nós temos aqui uma articulação. E aí nós vamos bater, mas é bater fraquinho na articulação. E vamos observar o movimento que a perna dele vai fazer em resposta a este estímulo. Vamos lá, Stefano. Preparado? Preparado. Viram? Doeu? Diferente. De novo, hein? Viram? O instrumento, ele gera uma resposta de contração no músculo estriado esquelético da coxa do Stefano e faz com que a perna se levante. A velocidade desse movimento indica que ele foi processado pela medula espinhal e não foi passado pelo cérebro em um primeiro momento. Foi, na verdade, uma resposta imediata a esse estímulo externo.
Essa mesma situação ocorre em outros casos. Isso se chama ato reflexo. Obrigada, Stefano. Por nada. Estamos aqui para isso. Gente, obrigado pela participação. Vim aqui, tomei uma bancada aqui, não doeu, tá? Como a professora bem falou, vocês têm que acertar na parte entre a patela e o osso aqui inferior, tá? Senão... Vai machucar o coleguinha. Vai machucar o coleguinha, exatamente. Não é legal, tá bom? Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Até mais. Gostaria de agradecer novamente a participação do nosso colega Stefano. E aí, vocês gostaram? Façam essa prática, filme e fotografe e envie para o QR Code presente na sua tela. Mas lembre de não bater com muita força no coleguinha, hein? Agora vamos voltar ao assunto da nossa aula e responder algumas perguntas, como o que são articulações e como são os ossos por dentro. Os ossos podem ficar doentes? Articulações são áreas de mediação entre dois ossos, formadas por tecido conjuntivo. Elas podem ser de 3 tipos: móveis, imóveis e semimóveis. Elas permitem que haja movimento, e nesse caso os ossos ficam no lugar com a ajuda dos ligamentos. Agora vamos pensar em uma coisa. Como vimos, os ossos são órgãos que compõem o sistema esquelético. Nesse sentido, será que os ossos podem ficar doentes? A resposta é sim. Fatores como má postura, certos hábitos alimentares ou a falta de exposição ao sol podem afetar a saúde dos nossos ossos. A lordose e hipercifose são exemplos de doenças relacionadas à má postura. Elas são desvios da coluna vertebral, que podem ser congênitos ou causados por posturas incorretas. A má alimentação também pode levar a problemas ósseos. Por isso, é importante ingerir alimentos ricos em cálcio. Já a falta de exposição ao sol pode afetar severamente a reação química que gera a vitamina D no nosso organismo e gerar prejuízos à formação dos ossos, como as próximas doenças que vamos ver agora. A osteoporose é uma doença que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos a fraturas e entorses. Algumas dicas podem ajudar na prevenção ou controle da osteoporose, como, por exemplo, a ingestão de cálcio, que é fundamental para o fortalecimento dos ossos. Nós temos também a osteomalácia, que é uma doença que ocorre por defeito na mineralização da matriz óssea e se apresenta na vida adulta, e é uma das causas de baixa densidade mineral óssea. O raquitismo é o defeito de mineralização das cartilagens de crescimento numa criança e se apresenta com um retardo no crescimento e deformidades esqueléticas. Agora vamos ver como o osso pode ficar nesses casos. É a hora do nosso experimento. Agora vamos ver a evidência de uma transformação química que pode acontecer nos ossos, a desmineralização do osso causada pelo vinagre. Lembre-se que isso é apenas uma simulação. Para o nosso experimento, nós vamos precisar de um pote, do vinagre e de um osso de galinha. Nós vamos acrescentar o vinagre no pote. Numa quantidade que sirva para cobrir o osso. E depois a gente coloca esse osso no vinagre. E espera uma semana. Tampa e espera por uma semana. Eu já tenho o resultado do experimento uma semana depois. Vamos ver como fica. Observe o osso. Olhe como ele ficou elástico. Espera aí um pouco.
Conforme eu falei no começo do experimento, a desmineralização ocorre porque o vinagre é ácido e atua na matriz óssea, desmineralizando o osso, retirando íons de cálcio. O mesmo processo ocorre na osteomalácia, mas por motivos diferentes. Nesse caso, a doença é causada pela falta de vitamina D, mas o efeito é o mesmo, o osso fica mole e por isso mais sujeito a fraturas e entorses. Gostaram do experimento? Faça e envie imagens para a gente no QR Code que aparece na sua tela para a gente ver se deu tudo certo. Gostou? Percebeu que não se alimentar corretamente e não tomar sol com regularidade pode afetar a saúde dos nossos ossos? Fotografe ou filme seu experimento e nos envie para o QR Code que aparece em sua tela. E não se esqueça de marcar a sua presença com a gente no QR Code que aparece também na sua telinha. Vamos relembrar o que vimos nessa aula? Foi a composição do sistema locomotor, como é formado o nosso esqueleto, quais são os tipos de músculo, o que são articulações e quais são as doenças relacionadas ao sistema locomotor. Além de fazermos juntos um experimento ao qual aprendemos mais sobre o nosso sistema locomotor e sobre como a nossa alimentação pode gerar transformações químicas que afetam a saúde dos nossos ossos. Muita coisa, não é mesmo? Nossa aula chegou ao fim. Mas lembre-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!